Ela vai te dizer que não sente mais nada, que é melhor assim, que não está pronta. Vai repetir que precisa de tempo. Vai dizer que está confusa, que o problema não é você, que ela não quer te machucar. E você, se não souber o que está acontecendo de verdade, vai acreditar. Vai achar que ela virou a página. Vai respeitar o discurso. Vai recuar. Vai engolir seco. Vai tentar se convencer de que ela já foi. Mas tem uma coisa que ela não controla. Um detalhe mínimo. Um gesto involuntário. Algo que acontece sem que ela perceba. E que entrega tudo. Porque o corpo, a postura, os olhos, o tom de voz, tudo isso fala antes da boca. Tudo isso revela o que o discurso tenta esconder. E se você for um homem que sabe enxergar, vai perceber que o não quero é só uma camada. Porque ela ainda sente. Só que esse gesto não grita. Ele sussurra. Ele se esconde entre o silêncio e a fala. Ele acontece quando ela vira o rosto rápido demais. Quando a respiração muda ao te ouvir. Quando o toque dura 1 segundo a mais do que o necessário. Quando os olhos desviam só depois de te medir. Quando ela finge indiferença, mas a mão treme. Quando ela diz que está bem, mas não consegue te encarar. Tudo isso parece nada para o homem distraído, mas para quem entende de verdade o campo emocional feminino, é a confirmação mais clara do que ela ainda não tem coragem de admitir. A mulher mente com a palavra, mas se trai com a presença, porque ela pode decidir conscientemente te negar. Pode tentar se afastar. Pode usar todos os argumentos do mundo para justificar por que não faz mais sentido continuar. Mas se o emocional dela ainda está emaranhado no teu, o corpo dela não conseguiu te expulsar. E esse corpo fala. Fala no modo como ela reage quando você se mantém firme. Fala no jeito como ela te testa tentando ver se você ainda vacila. Fala no desconforto que surge quando você está calmo e ela esperava que você implorasse. Fala quando ela diz, não quero mais contato. E 5 dias depois visualiza tudo que você posta. Não é curiosidade. É presença ainda não encerrada. Mas a maioria dos homens ignora esses sinais, porque foram ensinados a escutar demais as palavras e observar de menos o silêncio. Foram treinados para obedecer o literal, não para interpretar o simbólico. E é aí que se perdem, porque o feminino não se revela no óbvio, se revela na tensão, no atrito entre o que ela diz e o que ela mostra. E quando há contradição, a verdade está sempre no gesto, não na fala. Porque a mulher emocionalmente envolvida pode até tentar se desconectar racionalmente, mas o corpo ainda vibra. E se o corpo vibra, a história não acabou. Só que o erro mais comum do homem é reagir com desespero. Ao perceber que ela disse não, ele recua por completo, some, se diminui, tenta respeitar o discurso, mas no fundo carrega a mágoa de ter sido rejeitado. E com isso perde a única chance de reverter. Porque quando ela diz que não quer, mas ainda te observa, ainda reage, ainda se incomoda com a tua presença, ela não quer distância. Ela quer teste. Quer ver se você entende a linguagem por trás da negação. Quer saber se você é homem o suficiente para sustentar a tensão sem precisar ser aprovado por ela. Porque só o homem que não se curva ao não imediato é o que ela começa a seguir quando o emocional desce. Isso não é sobre insistência. Não é sobre ser invasivo. É sobre presença. É sobre ser o tipo de homem que lê além da superfície, que entende que um não pode ser definitivo, ou pode ser uma muralha construída por medo, orgulho, autoproteção. E se for uma muralha, existe uma brecha, uma rachadura, um gesto. E esse gesto é o que vai te dizer a verdade. Mas ele só aparece para quem está calmo, para quem não precisa forçar, para quem não tenta provar. Para quem permanece inteiro quando ela começa a desmontar a própria fachada. A mulher que diz, não quero, pode estar dizendo a verdade, mas também pode estar dizendo apenas o que precisa dizer para não se sentir vulnerável demais. Porque se ela se entregar fácil, ela se sente fraca. Se ela confessar que ainda sente, ela perde o controle. Se ela admitir que ainda te deseja, ela teme ser ferida outra vez. Então ela se fecha, se afasta, se cobre com o discurso da racionalidade. Mas se você souber observar, vai ver que no momento em que você diz, tudo bem, ela hesita. Que no instante em que você respeita, mas continua firme, ela observa. Que quando você não tenta recuperar, mas se mantém disponível com dignidade, ela sente falta. Porque o que ela queria não era distância,
Era um homem que sustentasse a energia mesmo depois da negação. E esse homem é raro, porque ele não precisa implorar, não precisa reagir, não precisa dizer nada. Ele só percebe o gesto. E esse gesto pode ser um suspiro, pode ser um silêncio mais longo, pode ser uma frase solta dita com raiva disfarçada, pode ser uma ironia no meio de uma mensagem, pode ser a frequência com que ela diz, não me importo, sendo que ninguém que realmente não se importa repete isso tantas vezes. Tudo isso é linguagem. E o homem que sabe ler essa linguagem não se precipita, não força, não tenta convencer. Ele apenas permanece, porque sabe que quando o corpo ainda te chama, a mente só está tentando resistir. Mas para que esse gesto se revele, você precisa estar limpo, precisa estar inteiro, porque se ela sente que você ainda está emocionalmente dependente da aceitação dela, ela se afasta. Mas se ela sente que você está presente, mas livre, interessado, mas não carente, atento, mas sem pressa, então ela começa a ceder. Porque o feminino só se entrega de verdade quando sente que a liderança emocional está do outro lado. E essa liderança se revela quando você é capaz de perceber o gesto que entrega tudo, mesmo depois de ouvir que ela não quer mais nada com você. Mas antes de te mostrar como esse gesto aparece, como ele se disfarça e como reagir com maturidade quando ele surgir, você precisa entender os 4 maiores equívocos que a maioria dos homens comete ao lidar com a rejeição verbal feminina. Porque se você não souber reconhecê-los e quebrá-los, esse gesto vai passar diante dos seus olhos, e você vai perder tudo sem saber que estava ganhando. O primeiro erro acontece no primeiro impacto. É quando ela diz que não quer mais, que não sente mais, que não vai voltar. E o homem, sem saber o que está ouvindo de verdade, reage como se tivesse recebido um veredito final. Ele se desespera, responde com emoção, tenta argumentar, pede explicações, tenta recuperar, tenta entender, ou pior, tenta convencer. Nesse momento a postura dele desaba. A imagem dele, que talvez estivesse intacta até ali, se fragmenta, porque agora ele não é mais presença, ele é reação. Ele não é mais homem, ele é menino tentando se agarrar ao que escapa. E o que ele não entende é que aquela fala dela, aquele não quero mais, nem sempre é a verdade definitiva. Muitas vezes é apenas um teste para ver quem ele se torna quando é negado, quando perde o controle, quando não tem mais o cenário a seu favor. E se ele se torna pequeno, ela confirma que a decisão foi certa. Mas se ele permanece inteiro, ela começa a duvidar do que acabou de dizer, porque uma mulher pode até decidir sair, mas o corpo emocional dela não sai tão rápido assim. Ele fica testando, observando, querendo saber se você é mesmo o tipo de homem que desmorona quando não é escolhido. A mulher sente tudo, e mesmo que diga que não sente mais nada, ela está observando a sua energia. Está avaliando quem você se torna no pós-rejeição. Porque o feminino verdadeiro não está buscando um homem que nunca foi desafiado. Ela busca o homem que, diante do desafio, não perde o eixo. E quando você escuta a frase "não quero mais" e reage com desespero, com urgência, com raiva ou com drama, o que você mostra é que nunca foi forte de verdade. Porque o verdadeiro homem não reage à palavra. Ele lê a frequência. Ele sente o que está por trás do discurso. Ele reconhece a dor disfarçada de raiva, a saudade disfarçada de frieza, a confusão disfarçada de certeza. Mas o homem que comete esse primeiro erro interpreta tudo literalmente. Ele trata o não como uma sentença, como o fim da linha, como se a mulher fosse uma rocha fria e objetiva. Mas o feminino não é feito de pedra, é feito de camadas. E a fala dela muitas vezes é apenas a última camada que está tentando proteger as outras. Quando ela diz que não quer, pode estar dizendo: eu ainda quero, mas não posso mais me machucar. Quando ela diz que não sente, pode estar dizendo: sinto tanto que preciso me defender de mim mesma. Quando ela diz que acabou, pode estar dizendo: preciso ver se você ainda sustenta alguma coisa mesmo depois disso. Mas se você não entende essa linguagem, você implode. E quando implode, você perde o gesto. Porque o gesto, aquele micromovimento que entrega tudo, só aparece quando você está presente, quando você está calmo, quando você está observando, quando você está tão inteiro que consegue enxergar as rachaduras na muralha dela. Mas se você reage, se desespera, tenta consertar, tenta argumentar, você fecha a porta, você força o script.
Você entra na dança emocional que ela mesma não queria continuar dançando. E aí sim, ela se convence de que o fim foi a melhor escolha. O homem maduro, ao ouvir um "não quero", não baixa a cabeça. Mas também não luta. Ele aceita com elegância. Ele olha nos olhos e diz: tudo bem. Sem raiva, sem drama, sem mágoa, só presença. Ele sabe que, se ainda existe verdade por trás da fala dela, o tempo vai revelar. Ele não pressiona o gesto a aparecer. Ele apenas permanece atento. Ele entende que o gesto não vem quando ele força. O gesto vem quando ele se torna espaço para ela baixar a guarda. E esse espaço só existe se ele não estiver implorando. É no momento em que ele diz tudo bem e silencia, não com frieza, mas com calma, que o gesto aparece. Pode ser no modo como ela hesita antes de se virar, no modo como ela respira mais fundo do que deveria, no modo como a voz dela embarga antes de dizer, então tá bom. Pode ser no jeito como ela demora a sair, como se estivesse esperando que ele dissesse algo mais. Pode ser na maneira como os olhos dela oscilam antes de se afastar. Nada disso seria visível se ele estivesse reagindo, falando, tentando. Mas como ele está ali, firme, presente, ele vê. E o que ele faz quando vê? Nada. Porque o homem que entende o valor do gesto sabe que ele não exige resposta. Ele é apenas um sinal, um convite, uma janela. E se ele tentar entrar pela janela como se fosse uma porta, estraga tudo. O gesto é para ser sentido, não para ser explorado. O gesto não é uma permissão, é uma confissão inconsciente. É o corpo dela dizendo o que a mente ainda não consegue permitir. E o homem que lê isso com maturidade não age com pressa. Ele apenas guarda. Ele sabe que aquela informação é preciosa, que aquilo que ela não queria mostrar apareceu e que agora o jogo mudou. Mas para que esse gesto surja, você precisa passar ileso pelo primeiro erro. Precisa ser o homem que não perde a forma quando perde o controle, que não desmonta quando ouve o não, que não se desespera quando ela ameaça ir. Porque o verdadeiro teste não é ela dizer que não quer. O verdadeiro teste é você mostrar quem continua sendo mesmo quando não é mais desejado. E se você continua inteiro, ela começa a duvidar do próprio não. Mas o segundo erro é ainda mais perigoso, porque ele acontece quando você tenta ser respeitoso, mas na verdade está tentando negociar com a rejeição. E isso, para o feminino, soa como fraqueza disfarçada de maturidade. O segundo erro é o mais sutil, o mais difícil de perceber, porque não parece erro, parece educação, parece maturidade, parece equilíbrio. É o homem que, ao ouvir o não quero mais, não explode, não implora, não acusa. Ele age como se tivesse entendido. Diz que respeita, diz que aceita, diz que quer que ela fique bem, mas por dentro, ele está em guerra. Por dentro, ele está esperando que essa postura civilizada o recompense, que a mulher, ao ver como ele foi gentil, volte atrás, que perceba o quanto ele é diferente dos outros, que valorize a sua calma, que se arrependa, mas ela não se arrepende, porque ela sente a intenção por trás da postura, e quando a intenção está contaminada, o gesto não aparece. O homem que comete esse erro não percebe que, mesmo sem falar muito, está negociando, está oferecendo maturidade em troca de reconexão, está dizendo com o corpo, com o olhar, com a entonação: olha como estou sendo tranquilo, vê como sou diferente, me escolhe de novo por isso. E essa expectativa não dita, esse desejo silencioso de ser recompensado pela boa conduta, é exatamente o que tira dele toda a presença. Porque agora ele não está inteiro. Está fingindo uma maturidade que não sustenta. Está atuando como o homem desapegado, mas esperando secretamente que ela reaja. E o feminino é hipersensível a isso. Ela sente quando a sua fala é honesta e quando é estratégia. Ela sente quando você respeita, porque respeita. E quando respeita, porque espera algo em troca. E se percebe que seu tudo bem veio carregado de esperança oculta, ela fecha ainda mais o campo. Porque o que atrai uma mulher de verdade não é o homem que tenta reconquistar com gentileza forçada. É o homem que diz ok e segue inteiro. Que não precisa usar boas palavras como isca. Que não usa o respeito como instrumento de manipulação emocional. Que não está ali tentando ser aceito de novo. Está ali porque já se aceitou. Esse erro é letal porque parece certo. Você não está implorando, não está chorando, não está fazendo drama. Está sendo racional, calmo, polido.
Mas tudo em você ainda está voltado para ela. Cada palavra ainda está tentando provocar reação. Cada gesto ainda está esperando que ela diga: pensei melhor. Mas ela não vai dizer. Porque o campo só muda quando ela percebe que você mudou. E mudança não é discurso. Mudança é energia. Mudança é quando você, de fato, não precisa mais do retorno dela para continuar sendo quem é. E quando esse momento acontece, quando você solta de verdade, sem teatralidade, sem desejo escondido, sem roteiro ensaiado, é aí que o gesto aparece. É aí que ela solta a frase errada, que ela volta atrás por um segundo, que ela menciona algo que só mencionaria se ainda estivesse emocionalmente envolvida, que ela deixa escapar um tom de voz que já não combina com o fim que disse querer. Tudo isso são rachaduras. E rachaduras não se abrem para quem insiste, elas se abrem para quem solta. Mas o homem que comete esse segundo erro não solta. Ele tenta soltar. Ele ensaia o desapego. Ele interpreta o papel do homem forte. Mas lá no fundo, ele está aguardando. E esse aguardo emocional bloqueia o campo. Porque a mulher sente que ainda há cobrança, que ainda há espera, que ainda há apego. E isso para ela soa como risco. Porque o feminino só se entrega ao que não está tentando prendê-lo. E se você está esperando por dentro, está prendendo. Você quer que ela volte? Então pare de fingir que está bem para ver se ela volta. Fique bem de verdade. Saia do script do homem evoluído que quer se mostrar superior ao ex dela. Pare de repetir o discurso de quero que você seja feliz enquanto torce para ela sofrer. Isso não é força. Isso é atuação. E ela percebe. Porque mesmo que você diga tudo certo, a tua energia diz tudo errado. E a energia é o que ela escuta de verdade. A verdadeira maturidade não diz que aceita. Ela aceita. Ela não reforça que está tudo bem. Ela fica tudo bem. Ela não entrega fala bonita tentando encantar. Ela entrega silêncio honesto que mostra: eu fui inteiro. Se ainda existe algo em você, você que decida. E esse tipo de homem é raro, porque ele não negocia, ele não atua, ele não tenta controlar, ele apenas permanece. E na permanência dele, o gesto aparece. E quando o gesto aparece, ele vê, mas não se apressa. Não transforma o gesto em convite. Apenas guarda. Porque sabe que aquilo que foi dito não é definitivo, mas também sabe que precisa respeitar o tempo. Mas o homem que ainda está tentando ganhar perde. Porque o gesto só vem para quem já largou o jogo. O gesto só aparece quando você não está mais na expectativa de vitória. Quando você já entendeu que o que precisava ser feito, foi feito. Que o que precisava ser dito, foi dito. E agora tudo que resta é silêncio. E o silêncio, para quem está firme, é campo fértil. Para quem está fraco, é desespero. E a mulher vê tudo isso nos teus olhos, na tua fala, no teu corpo. E se o teu corpo ainda está pedindo, o dela se fecha. Mas se o teu corpo está inteiro, o dela começa a abrir sem querer. E é assim que o gesto se mostra. Não com palavras, mas com presença. E presença só existe onde não há mais negociação, onde não há mais expectativa, onde não há mais atuação. Só presença, só silêncio, só você sendo, só ela sentindo. E aí talvez tudo mude. Mas o terceiro erro é ainda mais perigoso, porque ele não acontece no momento do não, ele acontece depois, nos dias que seguem, nas pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas gritam carência com cada clique, com cada resposta, com cada recaída emocional disfarçada de educação. O terceiro erro não acontece no momento da rejeição, ele vem depois, quando o silêncio deveria começar, quando o espaço deveria ser respeitado, quando o afastamento deveria ser aceito como um campo onde as coisas podem se reorganizar. Mas o homem não aguenta. Ele diz que entendeu, mas ainda responde tudo no mesmo minuto. Diz que aceitou, mas continua curtindo stories, continua assistindo os vídeos dela, continua deixando aquela presença sutil, quase fantasmagórica, como quem diz: olha, eu continuo aqui, tá? E essa tentativa de presença passiva, de estou respeitando, mas estou por perto, é exatamente o que mata a chance do gesto dela aparecer de novo. Porque o feminino testa no invisível. Ela diz que não quer mais, e depois olha o campo. Ela quer ver se você desaparece de verdade. Quer saber se você respeita, mas não só com palavras. Se respeita com ausência, se some com força, se sai com estrutura.
Porque a ausência verdadeira é presença invertida. É quando você não está, mas a tua solidez continua vibrando no ambiente. E é nesse espaço que o feminino começa a sentir falta. Mas se você quebra isso com pequenos movimentos, com curtidas, com mensagens indiretas, com comentários sutis, com perguntas aparentemente inocentes, tudo o que era tensão evapora. Porque você não saiu, você só diminuiu, você só se camuflou, você continuou se oferecendo. E toda vez que você se oferece depois de ter sido negado, você treina o olhar dela a te ver como um homem que não sabe se ausentar com dignidade. E a ausência com dignidade é o último resquício de poder que um homem tem quando perde o lugar que ocupava. É ali que ele define se continua sendo presença ou se vira insistência disfarçada. E a mulher sente isso. Quando vê que você sumiu de verdade, ela não pensa que você desistiu. Ela pensa, ele realmente sabe quem é. Mas quando percebe que você continua espiando, continua tentando manter alguma conexão digital, emocional, vibracional, ela entende que você não entendeu nada. E o pior é que esse erro é cometido com boas intenções. O homem pensa que está sendo gentil, pensa que manter um contato leve mostra maturidade, pensa que continuar por perto prova que está tudo bem, mas não está. Está implorando atenção de forma indireta. Está tentando marcar território com migalhas. Está sinalizando que ainda espera, que ainda quer, que ainda está ali. Não com o corpo, mas com o campo emocional. E o feminino percebe. Percebe com o olhar, com a pele, com o corpo. Percebe que você ainda está tentando voltar sem ter saído. Mas o homem que entende o jogo emocional feminino sabe desaparecer. Não como vingança, não como orgulho, mas como presença madura. Como quem diz, eu fui, eu escutei, eu aceitei. E agora o campo é teu. E nesse silêncio, ele ganha. Porque é nesse espaço que o gesto dela pode aparecer. É nesse espaço que o corpo dela, desacostumado com a ausência verdadeira, começa a lembrar, começa a perguntar, começa a buscar, começa a testar. E quando ela testa de novo, quando ela reaparece, quando ela envia algo sutil, quando ela menciona algo que não precisava mencionar, é ali que o jogo vira. Porque agora ela sabe que você não está mais correndo atrás. Está presente à distância. Mas se você não aguenta esse tempo, se você quebra o silêncio com uma mensagem inocente, se você reage a um story, se você compartilha algo esperando que ela veja, você corta o processo. Você impede o gesto. Porque agora ela não precisa mais sentir falta. Você se ofereceu de novo. Você preencheu o vazio que deveria estar trabalhando a teu favor. Você mostrou que mesmo depois de dizer que entendeu, ainda quer ser percebido. E querer ser percebido depois de ser negado é o mesmo que dizer, ainda estou perdido, ainda estou carente, ainda estou esperando por você. E quando ela percebe isso, algo fecha. Algo que poderia voltar a se abrir. Algo que talvez já estava balançando. Porque sim, muitas mulheres testam com o não quero. Dizem que é o fim e depois observam. E não porque estão jogando, mas porque estão protegidas, porque estão assustadas, porque querem sentir se o homem vai manter a estrutura mesmo depois da retirada do vínculo. E se ele mantém, ela volta, nem sempre com palavras, mas com presença, com pequenas sinalizações, com gestos. E o gesto aparece quando ela sente segurança emocional do outro lado. E segurança emocional só existe onde há espaço. Mas o homem que não entendeu isso, insiste em estar presente de forma sutil, em manter um contato tênue, em parecer educado demais, em mostrar que está tudo bem, e com isso, anula o mistério. E o feminino precisa do mistério para sentir, precisa da ausência para buscar, precisa do silêncio para lembrar, precisa da distância para entender o valor da presença. E se você não permite essa distância, você impede que ela sinta falta. E se ela não sente falta, o gesto não volta. Você quer que ela se lembre de você? Então suma. Não como criança magoada, mas como homem que se escuta, que não precisa ocupar o campo emocional de alguém que o rejeitou, que sabe que o silêncio é o território da verdade, que sabe que, se ainda existe algo, aquilo vai emergir. Mas não porque você ficou tentando. Vai emergir porque você não ficou. Mas o quarto erro, esse é o que destrói tudo mesmo quando o gesto dela já reapareceu. É quando você vê que ela te sinalizou algo, mas não sabe o que fazer com isso.
E aí, mesmo com tudo a seu favor, você estraga o retorno. Porque a reação errada ao gesto certo é pior do que não ter visto o gesto nenhum. O gesto apareceu. Ela não te mandou mensagem direta. Não te chamou para conversar. Não te pediu para voltar. Mas algo mudou. Algo na frequência. Uma curtida em uma foto que ela jamais curtiria. Uma frase solta em um story que pareceu genérica, mas que você sabe que era para você. Um áudio enviado sem contexto. Um emoji deslocado. Um comentário sobre algo que só vocês dois entendem. E naquele instante, tudo que estava quieto dentro de você se levanta. O corpo aquece, o coração acelera. A mente começa a criar 1000 roteiros. E aí, você comete o quarto erro. Reage rápido demais, forte demais, carente demais. Você vê a rachadura e tenta arrombar a porta. Você entende o gesto como sinal verde. E ao invés de manter a presença que fez ela voltar, você se joga, responde demais, entrega tudo, abre o peito, mostra saudade, demonstra alívio, tenta recuperar o que foi perdido como se estivesse atrasado para algo que já estava escrito. Mas o que você não percebe é que o gesto dela não era um convite direto. Era apenas um sinal, um teste novo, uma abertura que exige observação, não invasão. Uma brecha que exige ritmo, não ansiedade. E quando você perde o ritmo, perde o campo, porque o feminino testa, sempre, mesmo quando volta, mesmo quando aparece de novo, mesmo quando sinaliza com algo sutil. Ela quer ver se o homem que sustentou o silêncio continua o mesmo agora que ela voltou. Quer saber se aquele centro emocional que ela respeitou ainda está ali, ou se era apenas um teatro temporário, um personagem montado para causar efeito. E quando ela envia o gesto, seja qual for, ela não quer que você se jogue. Ela quer que você permaneça, que você veja o que foi entregue. E fique com presença, com calma, com maturidade. Sem transformar aquele gesto em um chamado explícito, porque não foi. Foi um sinal de abertura. E sinais não se respondem com desespero. O homem que entende isso, vê o gesto, sente o gesto, acolhe o gesto, mas não se desmonta. Ele não responde com 1000 palavras. Ele não liga. Ele não diz, eu sabia que você ia voltar. Ele não responde com saudade escancarada. Ele apenas reconhece, com uma resposta proporcional, com uma frase neutra, mas firme, com um silêncio denso, se necessário, com uma pausa, com um olhar, com a mesma postura que fez ela sentir segurança emocional antes. E é essa continuidade, essa permanência da estrutura mesmo depois da rachadura, que faz ela confiar de verdade. Mas o homem que comete esse erro não. Ele transforma um gesto em certeza. Ele trata o detalhe como reconciliação. Ele celebra antes da hora. Ele entrega tudo o que ela disse que não queria mais. Urgência, pressa, intensidade emocional desproporcional. Ele pega o que foi sutil e transforma em cena. Ele força o desfecho. Ele se emociona. Ele se entrega. E a mulher, que estava pronta para se abrir, agora se fecha de novo, porque entende que ele não mudou. Que ele apenas segurou o personagem por um tempo. Que ele ainda reage à presença dela com necessidade, não com direção. E o que acontece depois? Ela recua. Ela silencia. Ela finge que nada aconteceu. Porque a mulher que te testa com um gesto e recebe uma avalanche emocional como resposta, aprende que ainda não é seguro se entregar, que ainda não dá para confiar, que você ainda está no mesmo lugar. E aí, tudo o que poderia ter sido reconstruído se desmancha, porque o gesto que deveria ser nutrido com presença foi estrangulado por ansiedade. Você quer vencer nesse campo? Então entenda que o gesto não é o convite, é o teste. É o início de um novo ciclo de observação, e você só será bem-sucedido se mantiver a mesma postura que fez ela voltar. A mesma ausência de expectativa, a mesma firmeza silenciosa, a mesma elegância de quem não precisa de muito para continuar sendo inteiro, porque é isso que vai mostrar a ela que o homem diante dela agora não é mais o mesmo, que não é o homem que implorava, que não é o homem que reagia, que não é o homem que desmoronava quando era negado. É alguém novo. E esse novo ela pode considerar. Mas o erro está em querer acelerar esse processo, em querer respostas, em querer resolver tudo de uma vez, em transformar uma semente em árvore da noite para o dia. E a mulher sente essa pressa como uma violência.
Porque tudo que cresce de verdade no feminino precisa de tempo, precisa de ritmo, precisa de respeito ao espaço dela. E o homem que consegue sustentar isso depois que o gesto aparece, é o homem que pode tocar nela de novo. Não com o corpo, mas com a alma. E esse toque, quando acontece, é definitivo. Mas o homem que entrega o desespero depois do gesto, entrega também o próprio valor. Porque diz com a atitude: você ainda é o centro do meu mundo. E ela não quer ser o centro. Ela quer encontrar alguém que tem um centro próprio. Alguém que, mesmo com ela presente, continua sendo, continua sustentando, continua liderando. E se você mostra que o simples reaparecimento dela já te desestrutura, ela entende que você ainda é frágil. E com homens frágeis, o desejo morre. Porque o desejo feminino precisa de estrutura para florescer. Você viu o gesto? Ótimo. Agora fique. Mas fique inteiro. Não se entregue. Não se empolgue. Não se jogue. Apenas responda com o mínimo necessário. Mantenha o campo. Não busque mais. Espere. Sinta. Leia. Avalie. Porque talvez venham mais gestos. Talvez venham palavras. Talvez venha o corpo. Mas tudo isso só virá se você continuar sendo quem era quando ela duvidou. E quando ela voltou. E agora que você entendeu os 4 erros que impedem o gesto de surgir, ou que o destroem quando ele aparece, é hora de olhar para si com outra clareza. Porque a forma como você lida com a rejeição, com a ausência, com o tempo e com a reconexão, diz mais sobre sua força do que qualquer discurso. Você agora entende. Ela pode dizer o que quiser. Pode afirmar que não sente mais. Pode manter o rosto firme, o olhar distante, a boca seca. Pode repetir que acabou, que foi melhor assim, que não vê mais futuro. E tudo isso pode ser verdade. Ou pode ser proteção, pode ser orgulho, pode ser o que ela precisa dizer para si mesma para não ceder. Mas o corpo, o gesto, a microexpressão, aquilo que escapa no meio da frieza, isso não mente. E você aprendeu que não é a palavra que mostra a verdade, é o que vem depois. Ou melhor, é o que vem por trás. A maioria dos homens nunca chega nesse nível, porque quando ouvem "não quero", se desesperam. Quando percebem distância, correm. Quando sentem frieza, tentam aquecer com mais presença, mais palavras, mais insistência. E assim perdem o gesto. Porque o gesto só se revela ao homem que está calmo o suficiente para enxergar, que está inteiro o bastante para não precisar agarrar, que está seguro o suficiente para não confundir presença com perseguição, que sabe que o verdadeiro retorno não vem quando ele força, vem quando ele permite. Agora você entendeu que existem 4 erros que te separam do gesto dela. O primeiro é a reação emocional imediata. O segundo é o respeito forçado que esconde expectativa. O terceiro é a presença disfarçada que nunca sai de verdade. E o quarto é a pressa de responder quando ela sinaliza algo. Cada um desses erros não só destrói a chance de reconexão, destrói a tua autoridade emocional. Porque o homem que se desmonta diante de um não, que tenta negociar a própria ausência, que finge que sumiu mas continua por perto, que responde ao menor gesto como se fosse um chamado, não está pronto para liderar nada. E o feminino só se entrega a quem pode liderar com presença e silêncio. O gesto que entrega tudo não vem para quem implora, não vem para quem espera, não vem para quem tenta. Ele vem como presente silencioso para o homem que sustentou a ausência com honra, que saiu sem bater porta, que desapareceu sem drama, que aceitou sem fingir, que continuou sendo o mesmo, mesmo quando ela duvidou. E esse homem é raro, porque ele não se alimenta da esperança de retorno. Ele se alimenta da própria estrutura. Ele não busca confirmação. Ele observa. Ele não força reconexão. Ele permite. Ele não corre atrás da mulher. Ele se coloca à frente de si mesmo. E quando ela sente isso, ela lembra. Não com palavras, com corpo, com gesto, com saudade. Você não precisa mais perguntar se ela sente. Não precisa procurar sinais. Não precisa pedir explicações. O gesto vai surgir, mas não para quem olha com desespero. Vai surgir para quem está tão centrado, que não precisa mais de respostas, porque ele já se tornou a resposta. Ele já é o que ela procurava, mas não soube reconhecer antes. E agora, ao vê-lo ali, inteiro, calado, presente, real,
Ela percebe que talvez tenha ido cedo demais, que talvez tenha falado não, sem entender o que estava perdendo. E é nesse momento que ela faz aquilo que você esperava, sem ter pedido. Mas se você quiser que esse momento chegue, precisa se lembrar de uma coisa. Você é o gesto antes de vê-lo nela. Você é a rachadura antes de vê-la se abrir. Você é o silêncio antes de escutá-la de novo. Porque quando você se torna esse homem, o gesto não é mais necessário. Porque agora ela não precisa te mostrar nada. Ela só sente. E quando ela sente, você não precisa tocar. Você só precisa continuar sendo.